Saiu o episódio 4 de Miss Marvel e caramba, o que tá acontecendo com essa série? Tá seguindo um rumo muito doido. As conexões com Homem-Formiga podem ter estado na nossa cara o tempo todo e agora estão ainda mais evidentes. Sim, tem Kang no meio disso também. Vamos falar sobre muitas teorias daquele final, mas também dos adagas vermelhas e de tudo que acontece nesse episódio. Nossa! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Nokia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 4 de Miss Marvel para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais. Desvendar o que possivelmente está por vir. O episódio já começa num avião, mas não num voo bacana com mídia para assistir, documentários, como o voo que o Peter Parker pegou para ir para a Europa, não. E sim um voo mais precário, mais humildão, onde o único entretenimento da Kamala pareceu ser um mapa. E as passagens foram tão econômicas que ela e a mãe não conseguiram nem sentar uma do lado da outra, deixando o César Minotti ali sentadinho entre as duas, num lugar bem desconfortável. Ainda mais quando as duas estavam naquele diálogo lá justificando por que elas estavam indo para o Paquistão. Olha, considerando que a gente descobre que mais pra frente no episódio os clandestinos fogem e vão parar lá no Paquistão também, talvez essa viagem delas pro outro país tenha sido alguns dias depois do casamento do irmão. Senão os horários simplesmente não batem, né? Kamala tá usando uma jaqueta de piloto com a logo da Capitã Marvel, mostrando que não esqueceu sua ídolo e de quem ainda vai tirar seu nome de heroína. Pela janela vemos que Kamala tá mandando mensagens pra Nakia, a amiga que descobriu no fim do episódio anterior que ela tinha poderes. Só que a mina tá pistolaça, porque não respondeu até agora. Quando Kamala voltar para Nova Jersey, vai ter que lidar com isso e também com o Bruno, que talvez não consiga andar mais normalmente, como eu expliquei no vídeo desmontando o episódio anterior. É engraçado que, com exceção disso aí na janela, todas aquelas intervenções visuais que nós vimos nos primeiros episódios pararam aqui. Como se agora a Kamala tivesse chegado no Paquistão e precisasse parar de viajar na maionese para encarar a realidade. Como se ela finalmente tivesse saído da sua zona de conforto. Isso é interessante por um lado, mas por outro, parece que a gente está assistindo uma série totalmente diferente. O que tornou a Kamala Khan e a série tão divertida nos primeiros episódios foi a personalidade mega divertida e nerdona da Kamala, junto com aquelas animaçõezinhas que apareciam na tela, e aqui tanto a personalidade nerdona da Kamala quanto essas animaçõezinhas na tela simplesmente não existem mais. Espero que retornem pelo menos para o último episódio. Kamala encontra a Val numa cena que lembra um pouco os quadrinhos. E ao encontrar com a Nani, Kamala elogia os Churis, que parece com algumas das joias que ela tinha mandado para Kamala lá atrás no episódio 1. O encontro da mãe da Kamala com a avó da Kamala é ótimo, porque a Nani já chega perguntando se a filha anda fazendo alguma dieta estranha, demonstrando que essa estranheza que a Muniba tinha com a Kamala é semelhante à que a Nani tinha com ela. E esse tempo no Paquistão, se reconectando com a mãe, vai ajudar a Muniba a aprender a como lidar melhor com a própria filha. É como se a hierarquia tivesse invertido aí. Esse episódio tem umas cenas muito boas explorando essa relação de mãe e filha, tanto da Kamala quanto da Muniba, que é a mãe da Kamala. O logo Miss Marvel mudou, tá temático do Paquistão, assim como os créditos finais também. O nome do cachorro da família é Magnum, olha só, nome em português do Wonder Man, que vai ganhar uma série própria no Disney Plus logo, segundo umas notícias recentes que inclusive eu reportei aqui no canal. Será que o cachorro foi batizado em nome desse herói aí, que já existiria no UCM na época dessa série? Porque como eu expliquei no outro vídeo, o Magnum é um ator, talvez ele fosse conhecido, famoso, a ponto da avó da Kamala batizar o cachorro em homenagem a esse ator. Essa seria uma conexão ótima, mas impossível. É porque o nome do doguinho em inglês também é Magnum. Então, infelizmente, nada a ver com Wonder Man, que é o nome do super-herói em inglês também. Kamala chega num quarto cheio de desenhos da Nani e de fotografias e notícias históricas, além de uma foto dela mesma pequena junto do seu pai e um desenho de sua mãe, Aisha. Isso tudo é importante para o que acontece lá no fim do episódio, vamos chegar lá. Mas também demonstra como a Nani e a Kamala são similares.
Kamala também curte desenhar e vive cheia de histórias. Talvez por isso a Nani tenha mandado o bracelete para a neta só, e não tenha mandado para a filha, que reprova tudo aquilo. A Nani sabe que eles são Jin, porque o pai dela contou para ela, mas pelo jeito ela mesma nunca despertou poderes com o bracelete, né? Porque conta que a última vez que o bracelete tinha sido usado foi para levar ela, criança, até o trem. Aquela história, né, que ouvimos antes. Isso significa que a Nani nunca colocou o bracelete, ou que ela colocou, mas não despertou os poderes. É difícil imaginar que ela não usaria uma joia, né? Ainda mais uma joia de família. E se ela colocou o bracelete, mas não despertou os poderes, a explicação de que a Kamala despertou os poderes só porque era uma Jin nascida na Terra simplesmente não faz sentido, porque a avó dela também teria nascido na Terra. Então também teria que despertar poderes quando usasse o bracelete. Ué, ou será que a avó da Kamala não nasceu na Terra? Isso precisa ser explicado ou vai ser uma ponta solta. A Nani também diz que não importa como ela teve a visão do trem, mas achou que era importante Kamala estar ali para descobrir. Isso é meio que uma forma da série dizer que vai deixar essa ponta aí solta também, né? Não vai dar uma resposta de como a avó da Kamala teve a mesma visão da Kamala mesmo não tendo o bracelete. E eu discordo disso. Acho que é importante saber como ela teve a visão, sim, porque isso pode explicar muitas coisas. Ainda mais se essa visão dela tiver tudo a ver com o que aconteceu lá no final. Porque e se o que rolou lá no fim do episódio for outra visão? Só que uma visão muito realista. E essa visão for baseada nas memórias da Nani. Memórias essas que a Nani desenhou e pendurou lá como fotos no quarto. Tudo como recordações de um passado que ela não queria esquecer. E a Nani diz para Kamala que uma forma de não esquecer seria recriando suas memórias. Faria todo sentido aquilo ali no final ser uma recriação das memórias dela. E se formos fazer uma conexão com o bracelete, bom, a Nani tinha o bracelete antes de mandar para Kamala, correto? Talvez ela tenha usado sim o bracelete. Ela gosta de usar joias, é ou não é? Porém, enquanto ela usava os braceletes, em vez de ficar usando os poderes igual a Kamala, o bracelete foi meio que absorvendo as memórias da Nani, que ficaram entranhadas no artefato durante todos esses anos. E agora que o bracelete está com a Kamala, as memórias estão aparecendo para ela. Isso ajudaria a explicar por que a Nani diz que viu o trem, assim como a Kamala e Najma viram em contato com o bracelete no episódio anterior. Nani estaria conectada às visões do bracelete por causa disso, porque as visões teriam surgido a partir das memórias dela. E vale dizer que o próprio efeito do portal que apareceu ali no final é semelhante ao efeito das visões que a Kamala teve. Então é válido sim considerar isso como uma possibilidade. Mas há de se concordar que quando a gente vê a cena da Kamala lá no passado, não parece uma visão, porque a Kamala está interagindo com tudo. Por isso também tem a possibilidade daquilo ter sido uma viagem no tempo, que é extremamente interessante e por isso eu vou ter que conversar sobre essa possibilidade no final do vídeo. É uma possibilidade com muitas, mas muitas ramificações. Porque aquilo, a avó da Kamala disse para ela que aprendeu a ver a beleza nas peças do quebra-cabeça, mesmo sem ele estar montado. Só que eu também gosto da beleza em tentar montar o quebra-cabeça criando teorias e tal, né? A gente sabe, se você também gosta de montar teorias e tentar entender as histórias direitinho, se inscreve aqui, ativa as notificações, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Já somos uma família Loquia e pra você que tá sempre me acompanhando aqui, meu muito obrigado, meu grande abraço e vamos continuar a falar desse episódio de dar um nó na cabeça. Saindo para passear, Kamala encontra com uma tia que diz que o nome Kamala não é muito paquistanês. Assunto esse que foi planejado, mas nunca aprofundado nas HQs. E, inclusive, segundo a co-criadora da personagem, é um dos motivos pelo qual Kamala e Nakia se aproximaram inicialmente, já que Nakia também era um nome incomum para o contexto dela. Então eram duas crianças com nome estranho que se tornaram amigas. A tia também diz que a mãe da Kamala sempre foi meio rebelde. Mais uma vez, o jogo virando para Muniba. Kamala caiu no golpe do fotógrafo para chegar na estação de trem e foi para a área que está passando por uma renovação histórica. Mas é engraçado como o Paquistão me lembrou do Brasil nesse momento, hein?
uma área em obra, mas a obra tá parada. Devia estar parada ali há quanto tempo, né? Anos, meses. E desviando dinheiro do povo, nem falo mais nada. Ó, maior easter egg da Marvel é essa denúncia. Ó, e na banca do fotógrafo também tá o código QR, que leva pro quadrinho em inglês da Kamala chegando no Paquistão, que eu mencionei anteriormente aqui nesse vídeo. No grafite do Homem-Formiga na parede se lê o seguinte: pode começar pequeno e ainda ser maior que tudo. Claro, uma referência ao poder de ficar pequeno e crescer do Homem-Formiga. Esse grafite é a parte 4 de uma série de grafites dos Vingadores pela cidade de Karachi, e é acreditado a uma artista chamada Saira Hussein, mas baseada numa arte de um artista real dos quadrinhos da Marvel chamado Adrian Alphona. Muito suspeito como mais uma vez dão destaque ao Homem-Formiga nessa série. E mais sobre isso em breve, tá? Karim chega escorregando no chão. Ficou engraçado isso aí, peraí. Ele diz que seguia a Kamala porque sentiu o Nur, já indicando algum tipo de conexão sobrenatural aí. O que não tem muito a ver com o personagem nos quadrinhos. Apesar de visualmente ele estar quase idêntico, nas HQs, Karim era um garoto normal, amigo da família da Kamala na parte do Paquistão, que morou com a avó da Kamala por um tempo. E tinha uma vida dupla como vigilante Adaga Vermelha, que não tinha nenhum poder, tá? Só habilidades marciais com facas. E inclusive eles se conheceram no mesmo volume onde a Kamala visita o Paquistão. Kamala tá com a camisa da Vingacon de Nova Jersey, por onde a Adaga Vermelha reconhece que ela é americana e não canadense, como o Wolverine, por exemplo, e como a própria atriz, Iman Vellani. Assim, a camisa é super legal, mas usar uma roupa dessas não super ajuda a Kamala a ocultar a sua própria identidade, né? Então, parabéns, Kamala, pensou muito bem nisso aí. Sorte dela que a controle de danos é extremamente incompetente. Não é capaz nem de terminar a prisão dos clandestinos. Os caras estavam sendo presos junto com as próprias armas. Não, parece piada isso. E aliás, os clandestinos deixam Kamran pra trás. Ou seja, Najma não tem nenhum plano mais pro filho. E isso simplesmente destrói as teorias que nós levantamos para justificar as atitudes meio que idiotas dos vilões no episódio anterior. Portanto, nada faz sentido mesmo. Esses vilões são simplesmente direto de um programa de humor. Não é possível, são extremamente caricatos e não vou nem justificar. Vida que segue. Mas com isso sobrou o quê? Pelo jeito, a Marvel vai transformar esse rapaz aí, o Kamran, num herói, e não num vilão como ele é nas HQs. Só acho que o Bruno vai ficar com ciúmes, viu? Coitado do garoto. Aqui, Karim começou a atacar ela por um motivo que não deu pra entender. Se ele queria descobrir mais sobre ela, não seria melhor continuar seguindo? Ou pelo menos puxar uma conversa assim, na moralzinha mesmo? Ela não tinha começado a agir como uma super vilã nem nada? O único motivo para ele atacar ela naquele momento foi porque o roteiro quis fazer uma ceninha de ação entre os dois, recriando aquele clássico momento onde os heróis se enfrentam antes de se unirem. Tanto que logo no fim ele pergunta se ela não é uma clandestina, meio assustado. Podia ter perguntado assim que chegou, né? E aí ela dizia que não, e eles se resolviam. Porque estando perto, ele logo reconhece o bracelete da Aisha no braço dela e leva ela para o esconderijo, de uma forma que eu achei rápido demais. Tanto para ele confiar nela, que vamos lembrar que é uma garota que ele acabou de conhecer e tá ali, decidiu revelar o seu maior segredo. Quanto para ela também, que tinha acabado de ser traída pela mãe do seu crush de escola e agora estava confiando num desconhecido que acabou de atacar ela do nada num país estranho. Essa relação de confiança dos dois precisava ter tido mais um tempinho para se desenvolver, ou ser desenvolvida de uma forma diferente, na verdade. Karim revela a base dos Adagas Vermelhas. No UCM, eles parecem um grupo ou uma ordem que me deu uma pegada assim a Assassin's Creed, né? E aparece o Walid, um membro mais experiente que é interpretado por Farhan Akhtar, um ator famosaço da Índia, mas também diretor e roteirista e artista em várias áreas aí. O Walid acerta de cara que a Kamala é descendente da Aisha. Como? Como que ele sabia disso? A história da Aisha pode ser lendária, mas o que deixaria ele tão certo de que ela, aquela menina aleatória, é uma descendente e não alguém que só roubou o bracelete?
talvez, teorizando aqui, o Walid também tenha sentido o Noor nela e a seguido por até mais tempo que o Karim, a ponto de ver ela na casa da Nani e deduzir que era a sua neta, portanto bisneta da Aisha. Ou então, por sentir o Noor, ele pensou, pô, nenhuma outra pessoa poderia ter despertado esse Noor, senão uma descendente da Aisha. Mas, pelo que a gente sabe, um descendente de qualquer clandestino poderia desenvolver poderes assim também. Pelo menos foi essa a explicação da Najma. Tanto é que a gente teorizou que o Kamran poderia desenvolver poderes assim como a Kamala eventualmente. Então, como nada foi explicado, ficou a ponta solta aí, de como ele tinha tanta certeza que a Kamala era descendente da Aisha. Muita ponta solta já, né? Eis que eles têm uma tecnologia / magia de holograma que demonstra outra dimensão separada da Terra por um véu de Noor. Se os clandestinos abrirem um rasgo nesse véu de Noor, vão derramar a dimensão deles na nossa. Basicamente, se eles tentarem abrir um portal para voltarem para casa, vai dar ruim para a Terra. Aisha, que é a bisavó da Kamala, mencionou no flashback do episódio 3 que precisavam do bracelete para voltar para casa. Em algum momento, ela pode ter descoberto que voltar para casa traria uma catástrofe para a Terra. E pode ter sido esse o ponto de desacordo entre os clandestinos e a Aisha. Porque eles iriam querer voltar, não importa o custo. E a Aisha iria querer proteger a família. Isso teria feito ela nunca se unir a eles de novo. No bracelete está escrito: o que você procura, procura você. Será que isso é um poder do bracelete? Oferecer para a pessoa um caminho para o que ela procura? No caso da Aisha e dos clandestinos, o bracelete mostraria um caminho de volta para a dimensão de origem. Já para Kamala, desde que colocou o bracelete, só teve visões que a levaram a descobrir mais sobre a sua origem. O Walid diz que a mensagem deve ter sido importante para alguém, então talvez Aisha tenha escrito isso no bracelete. Seria uma mensagem dela para a própria filha, que serviria para Kamala também? Aisha estaria procurando uma forma de se reconectar com a família nesse exato momento? Estaria ela presa em algum lugar, talvez em sua dimensão de origem até? Kamala vai para uma cena inútil de luau, mas beleza. Talvez seja um momento que sirva para mostrar que ela está de fato experienciando coisas novas, descobrindo outras formas de viver, além de presa no seu próprio mundinho de super-heróis. Depois temos uma cena do Walid explicando a teoria dos poderes dela funcionarem aqui por ela ter nascido na Terra. Os clandestinos já tinham explicado isso, né? No episódio anterior, foi meio repetido. Então a cena basicamente só serve para deixar ela no figurino que ela vai usar quando voltar no passado. Além, claro, de começar a perseguição. No meu vídeo de análise, eu estranhei o Adaga Vermelha sentir o Noor na Kamala, mas não nos clandestinos. Só que, na verdade, assistindo de novo e pensando um pouco mais, até que faz sentido, porque a Kamala despertou poderes de luz, e os clandestinos não têm isso. Então acho que foi uma interpretação errada minha lá. Fica aqui minha nota de esclarecimento. O Walid morre muito rápido nessa sequência. Uma morte até digna, protegendo a Kamala e deixando Karim como provavelmente o último Adaga Vermelha. Eu só não consigo deixar de pensar que ele foi meio mal aproveitado, né? Farhan, sendo um ator famoso que entrou para dar informações repetidas sobre a Kamala, mas algumas outras informações que ela poderia ter descoberto de outra forma, e daí só para morrer? Foi só uma participação especial, é isso? A não ser que ele volte. Que sei lá, vai que os adagas vermelhas do CM têm mais poderes secretos ainda que não foram revelados. As melhores coisas das cenas de luta com a Kamala são quando ela para de materializar escudos e plataformas de luz e se foca em só criar mãozonas e pezões nela mesma. Assim ela fica com os poderes mais parecidos com os poderes dela nas HQs. E sinceramente eu espero que ela se foque cada vez mais nisso. Mas no fim, Najma atinge o bracelete, que ativa e joga Kamala através de um rasgo no Noor para um trilho de trem. Tá na hora de falar de viagem no tempo. Se o que rolou ali for mesmo viagem no tempo, provavelmente são as imagens que ela viu no quarto da Nani que vão permitir que a Kamala reconheça onde ela está e quem são seus parentes naquela época.
A Kamala pode encontrar o seu bisavô ali e também a sua Nani, criança, podendo ser até a responsável por guiá-la até o trem na história clássica de família. Mas lógico que a Kamala pode encontrar também a bisavó, Aisha, e descobrir respostas como, por exemplo, por que a Aisha sumiu, onde está o outro bracelete, porque eram 2 braceletes, e muito mais. Eu já falei bastante aqui no canal sobre a similaridade do bracelete da Miss Marvel aqui na série com braceletes de personagens cósmicos da Marvel nos quadrinhos. E mais possibilidades e similaridades surgem aqui nessa cena. A primeira possibilidade que eu vou levantar aqui é relacionada às Negabands do Capitão Marvel original, ou os braceletes negativos. Acontece que em determinado momento dos quadrinhos, o Rick Jones, que é um personagem assim, bem coadjuvante, mas que estava sempre presente nas histórias da Marvel lá atrás, antigas, o carinha pegou os braceletes negativos do Capitão Marvel e quando os ativava, trocava de lugar temporariamente com o Capitão Marvel, que estava preso na zona negativa. Então, ali naquela cena, será que Kamala trocou de lugar com sua bisavó Aisha no passado, temporariamente? Porque se lembre que Aisha sumiu naquele mesmo período. Se esse for o caso, nós vamos ver nos próximos episódios não só Kamala no passado, como também Aisha no presente. E isso seria interessante demais. Agora, se não for o caso e se for uma viagem no tempo tradicional, sabe? Kamala entrou num portal ali e atravessou para o passado, como teria acontecido? Um método utilizado para viagem no tempo pelos Vingadores foi através do Reino Quântico. Foi explorando tecnologia quântica que construíram aquelas plataformas lá e desenvolveram toda a trama de Vingadores Ultimato. Isso poderia ser mais um indício dos braceletes quânticos dos quadrinhos, inspirando o bracelete da Kamala. Braceletes quânticos esses, usados pelo Quasar. Mencionei isso já em vários vídeos desmontando episódios. Nesse caso, a outra dimensão dos Jeans poderia ser uma área lá do Reino Quântico. E os Jeans poderiam ser seres quânticos de certa forma, seres do Reino Quântico. Porque foi dito em determinado momento que o Thor também seria chamado de Jin se aparecesse nas montanhas do Himalaia. E que clandestinos não são Jins como os da mitologia. E aí a série está repetindo essa história de que Nor dá poder para os Jins, né? É o que dá poder a Kamala. Bom, vamos lembrar que no Reino Quântico existe algo que concede poderes às pessoas também. A Fantasma, a vilã de Homem-Formiga e a Vespa, ganhou seus poderes através da tecnologia quântica. E a Vespa original ficou perdida no Reino Quântico por anos e ganhou poderes também. São excelentes exemplos disso. E se energia quântica e Nur forem a mesma coisa, só que com nomes diferentes? Que loucura seria se no fim das contas a Miss Marvel tivesse conectada às histórias do Homem-Formiga no CM. Mas na verdade faz todo sentido. E a Kamala também fez várias referências ao Homem-Formiga, tanto no episódio 1 quanto no episódio 2, quando ela testou se tinha os poderes dele, e nesse episódio com um grafite na parede. O que torna tudo ainda mais intrigante é que no próximo filme do Homem-Formiga, intitulado Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, o Reino Quântico logicamente vai ser explorado com um título desse, e o vilão da história será Kang, o Conquistador, um conhecido viajante temporal da Marvel. Opa, se encaixa ou não se encaixa com viagem no tempo através do Reino Quântico e com a Kamala fazendo uma viagem temporal aí? Mas beleza, você pode imaginar, Kamala vai voltar ao passado, vai encontrar com a Bisa, vai fazer uma loucura lá no passado. E a regra da viagem no tempo de Ultimato? Porque em Ultimato foi estabelecido que no universo cinematográfico da Marvel não se pode alterar o presente mudando o passado. Ao viajar para o passado e alterar o passado, você basicamente cria outra linha do tempo, outro universo basicamente. Portanto, se Kamala encontrar com sua família e alterar as coisas, tipo salvando a sua Nani enquanto criança, conversando com a Aisha e tudo mais, ela estaria fazendo isso basicamente em uma linha do tempo alternativa e não na sua própria.
As coisas ficam complexas se, na linha do tempo da própria Kamala Khan, uma versão da Kamala de uma outra realidade tiver vindo no passado dela e feito as mesmas coisas que ela fez na viagem dela para o passado. Meio que criando um pseudo-looping temporal, deu para entender? É assim que viagem no tempo funciona no UCM, pelo menos teoricamente. Porque a Marvel nos quadrinhos tem um péssimo hábito de quebrar as próprias regras. E há chances disso ser repetido aqui. A não ser que a viagem temporal seja feita por outra técnica. Uma técnica diferente da dos Vingadores pelo Reino Quântico. E essa outra técnica tenha outras regras. Por exemplo, a Joia do Tempo. O Doutor Estranho, no episódio de What If, ficou tentando salvar a Christine de várias formas dentro do seu próprio universo, dentro da sua própria linha do tempo, sem criar uma linha do tempo paralela. O bracelete, no caso, poderia conter uma espécie de magia similar à Joia do Tempo. Pelo que nós vimos, o bracelete poderia abrir um rasgo no Nor para outra dimensão, não é isso? Como um portal. E se também pudesse abrir portais através do tempo. Seria uma explicação simples. Só que Miss Marvel com um poder desses ficaria extremamente poderosa, hein? Talvez até demais. Você imagina um combo. América Chaves acabou de ser apresentada no UCM com o poder de atravessar universos. Bota ela junto com a Miss Marvel, que teria o poder de abrir portais para outros momentos no tempo. Ninguém venceria uma dupla dessas. A Marvel precisa dar um jeito nisso, porque eu acho que a Miss Marvel não pode ser tão poderosa. Um dos grandes charmes da personagem nos quadrinhos é ela não ser tão poderosa assim. Comenta aqui o que você acha dessas teorias, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.